Ninguém aqui não, né? Uma placa 5634. Não, né? Vamos orar, então. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos mais uma segunda-feira. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, então. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. E o Senhor é o nosso Deus e é quem nós convidamos essa noite para mais uma vez nos edificar na sua palavra, em Cristo. Espírito Santo, nós te damos total liberdade, autorização, mexe dentro de nós, fala com a gente, edifica a gente, constrói, mexe, muda todo o nosso interior, de acordo com a tua palavra, com o teu propósito, Deus, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a nossa oração, alegre, na esperança, na certeza que o Senhor vai fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. A santificação, sem a qual então a gente pode perguntar quem decorou, né? Só a parte B? Só a parte B? Não. Tem a parte A, seguir a paz com todos. E a santificação é a parte B, sem a qual ninguém verá o Senhor. Autor de Hebreus. E aquele sem a qual ninguém verá o Senhor é o arrebatamento, né? Sem a qual ninguém poderá ser arrebatado, né? A santificação, ela é a condição para sermos arrebatados, né? Condição para nós sermos arrebatados. Natan, clica para nós uma vez. Isso. Esses são os 13 vocábulos para a salvação. São as 13 ações de Deus a nosso favor. Então, esse pacote chamado salvação, que Jesus veio nos dar, né? Ele tem 13 presentes dentro dele. Ele tem 13 ações, tem 13 fatos dentro dele. A salvação não é uma coisa só. A salvação são 13 coisas que nós recebemos de Deus. Começa com a eleição lá na eternidade passada, quando Deus nos escolheu para a salvação, quando a gente não existia, quando o mundo não existia, nós já éramos conhecidos por Deus. Isso é forte, né? Deus já nos conhecia. Antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia. E nos escolheu para a salvação. Até a glorificação, que é a outra ponta, que vai se projetar para a eternidade futura. Então a eleição se projeta na eternidade passada. Não no passado, né? Onde só existia Deus, o Pai, o Espírito e o Filho. E a glorificação se projeta para a eternidade futura, onde existirá o Pai, o Espírito, o Filho e nós. Os anjos também nos servindo. E vamos falar, não passando o inferno. Vai existir o inferno, mas a gente nem vai, provavelmente, ter contato com o inferno. Acho que não. Acredito que não, porque como que nós vamos estar no céu tendo contato com o inferno, né? Sabendo que ele existe. Vai ser impossível viver o gozo celestial, né? Provavelmente só Deus e os anjos terão contato com o conhecimento do inferno. Mas para nós está reservada a glorificação. Aí clica para nós aí, Natan. Pode clicar mais uma vez e mais uma. Dessas 13 ações, 3 delas dependem de nós também. As outras 10 só dependem de Deus. Foi Deus que nos escolheu, nos elegeu. Foi Deus que nos predestinou para a salvação. Foi Deus que nos chamou. Deus que nos tornou propícios a Ele mesmo. Deus que nos reconciliou com Ele mesmo, pulando. Deus que fez a remissão dos nossos pecados, pulando. Deus que nos gerou de novo na regeneração. Deus que nos fez seus filhos, pulando. Deus que nos declara maduros para o reino. E Deus que nos glorifica. Então, aqueles 10 que não têm uma argola em volta, são atos exclusivos de Deus. Deus é quem faz, ponto. Ele faz sozinho sobre a nossa vida. Os outros 3, justificação, redenção e santificação, é Deus e nós. Tem a nossa participação.
Na justificação, a nossa participação é crermos em Cristo. Então, para sermos justificados, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Então, não basta Deus deixar à sua disposição a justificação em Cristo, o perdão dos pecados, o nos declarar justos em Cristo, né? O sacrifício que nos livra de todo pecado. Deus já fez isso da parte dele. Mas se a gente não crer em Cristo e não receber Jesus como Senhor e Salvador, a justificação não acontece, mesmo estando à nossa disposição. Então a justificação precisa de uma participação nossa. E a nossa participação é crer em Jesus Cristo, recebê-lo como Senhor da nossa vida, nosso Salvador. Confessar com a nossa boca que Ele é o Senhor. A redenção também precisa da nossa participação. A redenção é a libertação do império das trevas. É a libertação do poder do pecado. É a libertação do poder de Satanás. Qual a participação nossa? Com relação ao diabo, é nós resistirmos ao diabo. Né? Como é que a gente opera a nossa libertação em relação a Satanás? A gente resiste a ele. Nós não aceitamos mais as obras dele. Nós não nos submetemos mais ao medo dele. Né? Que eu gosto muito de contar é o que acontecia com Lutero, que eu acho que é um exemplo fantástico disso aí. Lutero ele perdeu o medo do diabo absolutamente. Perdeu o medo. A Bíblia fala que o diabo ele nos prende pelo medo da morte. Nos prende o ser humano, né? O ser humano é preso pelo diabo pelo medo da morte, porque o diabo ele ameaça matar. Então, a gente ouve falar, o pessoal que mexe com feitiçaria, sempre que algum deles quer sair da feitiçaria, o diabo fala, eu vou matar você. Aí a pessoa com medo volta. Então, o diabo ele trabalha com a ideia do medo, né? A Soretes gosta de falar que o medo é a fé do diabo, né? O medo é a fé do diabo. A fé do diabo, a fé que faz as pessoas ficarem presas no diabo é o medo. O dia que nós sabemos que em Cristo nós estamos livres, que o diabo está derrotado, nós perdemos o medo dele. Ele não tem mais poder sobre nós. E isso vem pelo Evangelho comigo, isso é uma das partes da salvação. A questão do diabo é uma questão muito interessante, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente não fica zombando do diabo, no sentido de chamando ele para briga, no sentido de ficar cutucando ele, né? Vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que a gente não deve fazer isso, está lá em Judas, né? Na carta de Judas, né? O arcanjo Miguel, ao contender com o diabo, o arcanjo Miguel usou o nome do Senhor te repreenda. Tá? E o autor da carta de Judas, que é Judas, né? Não Iscariotes, mas outro Judas, ele afirma que o diabo, apesar de ser caído, ainda tem uma patente angelical. Por isso que Miguel não pôde usar o seu próprio nome, a sua própria patente contra Lúcifer, porque os dois são da mesma patente. Né? Os dois são arcanjos. Miguel é arcanjo, Lúcifer também. É como se fosse general com general. Então, Miguel teve que usar uma patente superior a dele, que é de Deus. O Senhor te repreenda. Quer dizer, eu ajo no nome do Senhor. Mesma coisa da gente. A gente vai para o diabo, quando vai lutar com o diabo, é o nome de Jesus. Que a patente é maior. Aí nós usamos uma autoridade superior. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter, vamos dizer assim, esse certo, a palavra respeito não é muito boa, mas esse certo cuidado com o diabo, ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós podemos desprezá-lo. Lá em, onde é que está? Gálatas, Filipenses, Colossenses, por aí. Não é um assunto hoje, né? Estou abrindo um parênteses só. Paulo fala assim, que Jesus Cristo despojou os principados e as potestades na cruz e as expôs publicamente ao desprezo. E um comentarista disse que o modo como está escrito no grego dá a entender o modo como os generais romanos faziam com seus derrotados. Quando os generais romanos iam para uma batalha e derrotavam o inimigo, eles pegavam pessoas importantes daquela nação, daquele povo que eles derrotaram, normalmente o rei, o príncipe, o governante superior de alguns nobres,
ligados à família real, na empresa, e levava esse pessoal acorrentado para Roma e entrava em Roma, na principal avenida, com seu exército, ele à frente, o seu exército atrás, e os derrotados atrás, acorrentados. Eles entravam de cavalo, os romanos, imponentes, bem vestidos, todo garbosos, e os derrotados entravam acorrentados atrás, a pé, tudo acorrentado um no outro, esfarrapado, sujo. E o povo vaiava os derrotados, jogava ovo, tomate, pedra, sei lá o que. Então eles eram expostos publicamente ao desprezo. Então, o que os comentaristas dizem é que a ideia dali, que a Bíblia está dizendo, que a gente tem que fazer a mesma coisa com o diabo. O diabo é um derrotado, um acabado, um inimigo vencido, que a gente pode desprezar. De vez em quando jogar uns ovos podres nele também, se for o caso. De vez em quando, na hora que for possível. Mas desprezar, né? E a história de Lutero é que ele estava dormindo, né? Aquela história que eu já contei muitas vezes. Estava dormindo e acordou com um cutucão. Estava na cama dele lá dormindo. O cutucão, ele assim, acordou, virou, o diabo estava deitado do lado dele. De noite, 3 horas da manhã. Deve ser, né? 3 horas da manhã, hora complicada. Vocês já notaram que as coisas na vida 3 horas da manhã? 3 horas da manhã é uma hora complicada. Não é meia-noite é complicado, é 3 horas da manhã. Isso é espiritual. Porque o sacrifício do templo era feito 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Como o diabo faz tudo o contrário, né? 9 horas da noite não tem muito problema, não, mas 3 horas da manhã. Jesus morreu às 3 horas da tarde. Como o diabo faz tudo o contrário, 3 horas da madrugada, ao contrário de 3 horas da tarde. Então, ele acordou, viu o diabo, feio, fedorento, chifrudo, rabudo, olho vermelho, pele de sapo, fedendo enxofre. Deve ser feio agora. Olhou para o diabo assim e falou: é você? Virou para o outro lado e continuou dormindo. Você não pode fazer nada comigo. Você é um derrotado, invencível. Eu te desprezo. Volta a dormir. Esse é um estado de compreensão profunda da vitória de Cristo. Né? Então, a gente resiste ao diabo, né? A gente despreza o diabo. E a carne, a gente crucifica ela com suas paixões de concupiscência, Romanos 6, que a gente falou, daqui a pouco a gente fala mais. Então, a redenção, ela depende da nossa atitude em relação ao diabo, em relação à carne. E a santificação também depende de nós, que nós somos responsáveis por caminharmos no processo de santificação. Deus, ele não nos santifica contra a nossa vontade. Ele precisa da nossa participação para a santificação. Então, aquelas 3 ações dependem de nós. Nós já passamos pela primeira, todos nós aqui. Nós já confessamos Jesus, confessamos ainda Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, e estamos justificados, não há pecado mais contra nós, não há espada pendendo sobre a nossa cabeça mais. Nós somos declarados justos, como Abraão foi. A redenção, nós estamos junto com a santificação na luta diária. Pode clicar, irmão Natan? E nós, segunda passada, falamos, né, desses 7 operadores de santificação. Meios ou operadores de santificação. Eu estou chamando de operadores de santificação pelo fato de que a cruz, o Espírito Santo e a profecia, a palavra de Deus, a obediência aos mandamentos, o trabalho e a guerra, a adoração e a comunhão com os irmãos, o fato de nós deixarmos essas coisas operarem na nossa vida, nos santifica. A santificação, ela é um processo que depende de uma exposição a essas coisas. Então eu vou pegar fora de ordem. A operação do trabalho da guerra. Vamos falar de novo sobre isso. Então vamos ler Gênesis 2:15.
Muitas pessoas, ou algumas pessoas, acham que o trabalho é por causa do pecado, né? Ah, se Adão não tivesse pecado, a gente não precisava trabalhar. Por causa desse texto aqui de Gênesis 2,15. Não, por causa do texto de Gênesis 3, antes do 2,15, vamos ler o 3 aqui. Vamos lá, onde fala sobre o suor do rosto. Vamos ler a partir do 17, 3,17, Natan. Gênesis 3,17. Então, algumas pessoas pensam que o trabalho veio por causa do pecado, ou seja, o trabalho é uma maldição. Por causa desse texto aqui, que nenhum, na verdade, não é bem compreendido. E ao homem disse Deus: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás as ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, e ao pó tornarás. Então, esse texto, essa palavra de Deus, não dá a algumas pessoas a ideia que o trabalho é maldição. Levando segunda-feira de manhã, nossa, trabalhar hoje. Se Adão não tivesse pecado, né? Ficaria dormindo até 10 horas hoje. Talvez. Mas claramente a gente vê na Bíblia que não é o trabalho que é a maldição. Pode deixar aí, Natan. Vamos ver aqui só a gente na Bíblia, Gênesis 2,15. Quem achar pode ler, irmão. Gênesis 2,15. E o guardar. E tomou o Senhor Deus o homem, Adão, né? Antes do pecado, isso aconteceu antes do pecado, Deus fez Adão, e o colocou no Éden para o lavrar, que é cultivar a terra, e o guardar, que é proteger o Éden. Trabalho. Cultivar a terra não dá trabalho, é trabalho. E é interessante que a impressão que dá é que Deus queria que toda a terra se tornasse o Éden. Né? Então o Éden foi o modelo. Deus falou, fiz o jardim assim, copia agora para a terra inteira. Então Deus fez o homem para trabalhar. Trabalho é uma bênção. Deus trabalha. O que veio por causa do pecado é o suor do rosto. É a fadiga. É enfrentar uma terra. Volta para nós, Natan, o texto de Gênesis 3. É enfrentar uma terra, na verdade, não só a terra como o solo, mas o mundo, né, um ambiente difícil, né, em que a gente tem que suar o rosto, suar a camisa para fazer a coisa dar certo. Não é só cultivar, não é só agricultor que sua o rosto, não. Para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né? Tudo é trabalho. Tudo é difícil, né? No sentido, tudo é esforço, tudo tem que ter esforço e empenho. Qualquer coisa que a gente for fazer na vida, qualquer coisa que vale a pena, que é bom, a gente cansa, tem que empenhar-se, tem que estar atrás, não tem jeito. Isso foi acrescentado por causa do pecado. Volta para nós, Natan, no 18. No 17 antes. O importante é a gente observar uma coisa. Você não vê Deus amaldiçoando o homem e a mulher hora nenhuma. Olha lá, maldita é a terra. Ele amaldiçoou a serpente. Deus amaldiçoou a serpente. Você vai comer pó o resto da sua vida. Vai rastejar e comer pó. A serpente foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra. Mas Deus nunca falou para Adão, maldita é você. Nem falou para ela, maldita é você. Deus não amaldiçoou o homem. Isso é muito importante. Deus não nos amaldiçoou. O que Deus colocou foi disciplina. Por que Deus fez isso? Porque Deus é mau? Não, agora vou te punir, vou pesar a sua vida, vou complicar. Não. Deus ele colocou uma disciplina aí para a gente. Ele fez isso aí porque ele sabia que o trabalho vai nos santificar. Se a gente não tivesse o peso do trabalho difícil, se tudo fosse fácil, se a gente não precisasse cultivar a terra e fosse na horta, tinha lá
frutas com conteúdo de sais minerais, vitaminas altíssimas, alimentos, cereais com proteína altíssima. Você precisava cultivar, não dava na beirada do passeio, assim, dava no fundo no mato, você ia no campo, você colhia cereais riquíssimos em proteínas, vitaminas. Se fosse tudo fácil, se não precisava fazer nada, junto com o pecado, o que diz aquele ditado que não está na Bíblia, mas é muito verdadeiro, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Se Deus não tivesse colocado isso, é uma proteção para a gente. A terra produzir cardos e abrolhos, né? Vai no 18 para você. Cardos e abrolhos significa, espinhos e abrolhos, significa plantas que não servem para comer. E se já do mato, quase nenhum mato serve para comer. Né? Tudo que dá fácil, normalmente não serve para comer. Aquilo que serve para comer é a mesma coisa na vida, né? Se a gente quer morar numa casa boa, tem que fazer essa casa. Tem que cuidar. Então é disciplina de Deus. Então é muito bom a gente começar a ter outros olhos para as coisas de Deus. Tem pessoas que falam, Deus, o Velho Testamento é muito mal, muito duro. Não. Ele era duro porque precisava, porque não tinha jeito. Mas aqui não é maldade nem dureza, aqui é disciplina, é amor de Deus para nós. Ele dificultou as coisas exatamente para nos proteger. E a guerra? Então, o trabalho é um meio de santificação. Então, quando a gente está trabalhando, a gente está se santificando. Isso é muito importante. O ato de trabalhar. Então, quando a gente tem que enfrentar um desafio, todo desafio é difícil, nós sabemos disso, é duro. Realmente a vida é dura, não há dúvida. Mas, na hora que a gente estiver enfrentando a dureza da vida, a gente tem que ter outros olhos para aquilo. Falar, Senhor, obrigado. Porque nessa dureza eu estou sendo guardado. Eu estou sendo guardado. Tem um versículo na Bíblia muito curioso que fala assim, que as mulheres serão santificadas criando filhos. É muito curioso. E é isso que eu estou falando. Uma mãe que cuida de família, ela não tem tempo para pecar. Não dá tempo de pecar. De manhã tem um monte de coisa para fazer, tá, em ordem e tal. E assim vai o dia inteiro. Que horas você vai arrumar tempo para pecar? Não dá tempo de pecar. Não dá tempo. Não dá nem para pensar em pecar. Não dá para pensar. Então, o trabalho é uma maneira de nos guardar, de nos santificar. E tem a guerra. A guerra, acho que a gente não vai colocar versículo. A guerra, eu acabei não achando na Bíblia um texto que tem numa música, que diz que Jeová é homem de guerra. Eu acho que não tem esse versículo na Bíblia, que eu procurei buscar a Bíblia, eu não achei. Eu acho que não tem esse versículo na Bíblia. Jeová é homem de guerra. Mas a Bíblia fala muito sobre Deus guerreando e sobre o nome de Deus como Senhor dos Exércitos. Um dos textos, vamos lá na transparência então. A questão da guerra, para nós, ninguém gosta de guerra. Nenhum de nós gosta de guerra. Conflito. A gente foi feito para a paz. Então o versículo fala, seguir a paz com todos, né? Mas de vez em quando nós entramos em guerra. E eu vou dizer uma coisa para o irmão, para a irmã. Não vai ter jeito. Nessa vida aqui, de vez em quando você vai entrar em guerra. Não só guerra espiritual contra demônios, não. Guerra contra pessoas. Não tem jeito. A Bíblia fala assim, enquanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas tem pessoas que teimam em guerrear contra nós. Não adianta. Você pode querer ter paz com ela, fugir para cá, fugir para lá, evita o conflito, mas ela vem atrás, ela vai dar um jeito. E nós temos que mudar a nossa postura em relação a isso, porque a gente acha, tal, vai estar em pecado e tal. Não é isso normal. E tem hora, irmão, que você tem que entrar em guerra e bater de frente. Nós temos que aprender a fazer a guerra. Nós temos que aprender a fazer a guerra. De vez em quando a gente tem que bater de frente com pessoas. Temos que fazer isso. E isso nos santifica. E entrar em guerra nos santifica. Porque na guerra também a gente não pode pecar. Pode observar, quando tem alguém te perseguindo, a gente não fica mais cuidadoso? Com o que fala? Com o que faz? A guerra nos obriga a vigiar a nossa vida.
Alguém está te perseguindo no trabalho, por exemplo. A pessoa vai encrencou com você no trabalho. E pode saber que é porque você é crente, viu? Pode saber. Deus que ela não fala que seja por isso. Mas é por isso. A gente tem que tomar cuidado. Tem que evitar o pecado. Tem que evitar falar uma coisa no cafezinho que não pode. Que vai chegar no ouvido torto, alguém vai usar aquelas palavras contra ele. A gente vai se proteger de uma série de formas. E a gente busca mais a Deus também. A guerra faz a gente buscar a Deus. Senhor, está difícil, Senhor, me dá estratégia, Senhor, me dá paciência hoje. Senhor, está difícil hoje. Está insuportável, o que eu faço? A guerra nos obriga a buscar Deus. Então a guerra é algo que nos santifica. E não devemos olhar a guerra como algo ruim, ou como algo que tira a santidade de nós, ou como algo que não é próprio de um cristão. Essa imagem de santo e santa, bonzinho, isso é uma imagem muito falha. Não tem nenhum santo e santa de Deus na Bíblia bonzinho. Quando eu falo bonzinho, é aquela pessoa que pode fazer tudo, pode pular na cabeça dela, que ela é quietinha, pode bater, tomar tudo dela, xingar, fazer injustiça com ela, que ela fica lá. Isso não está na Bíblia. Não encontra ninguém na Bíblia assim. Ninguém na Bíblia assim. Jesus não era assim. Tem hora que a gente tem a sabedoria de recuar, sim. Tem hora que a gente... Pode guardar a espada, Pedro? Eu vou me entregar. Isso é hora de fazer isso. Mas tem hora que é hora de pegar no chicote, entrar lá e arrebentar. Tem hora que é hora de chegar para o fariseu ser hipócrita, ser poucaiado. Tem hora de fazer isso. Tem hora de confrontar. Volta para a transparência, lá na dos outros operadores. A adoração nós já falamos, é muito importante, lá no Salmo 115. Pode deixar, não precisa mudar, não, nós vamos abrir a Bíblia. No Salmo 115, que é um salmo sobre adoração, existe um alerta, na verdade é uma maldição, que acaba sendo um alerta sobre o valor da adoração. Então, no Salmo 115, o salmista ele condena a idolatria das nações e no versículo 8, ele diz assim sobre aqueles que adoram ídolos: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então esse é o problema da idolatria, né? É o valor da adoração. A adoração nos faz semelhantes a quem nós adoramos. Então o inverso dessa maldição é a bênção nossa. Então quando a gente adora a Deus, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Então a adoração é um meio da gente se tornar semelhante a Deus, a Jesus. Então a gente deve entregar essa adoração mesmo. Adoração não é louvor, né, irmãos? Louvor é diferente de adoração. Louvor, a gente pode adorar louvando. E no louvor nós podemos adorar, mas são coisas diferentes. O louvor é eu elogiar a Deus, cantando ou falando. Adoração é eu me abrir para Deus. Eu contemplar a Deus. Eu querer que Deus entre em mim. Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Eu te contemplo na sua beleza. Eu fico maravilhado de ver como o Senhor faz as coisas. Eu fico vendo como o Senhor opera. Eu fico extasiado. Eu fico maravilhado. Eu fico admirando o modo como o Senhor faz todas as coisas. Isso é adorar. É um ato de contemplação, de abertura. É só isso. É se abrir para Deus. Só isso. E Ele então vai entrando em nós. E esse processo vai nos tornando semelhantes a Ele. E a gente faz isso na igreja, fora da igreja, faz isso no cântico, faz isso ao ver o pôr do sol, faz isso ao ver Deus operando numa situação. Ver Deus operando numa situação, falando, meu Deus, que maravilha que o Senhor está fazendo, que coisa bacana, que coisa linda, como é que o Senhor faz direito, estou satisfeitíssimo do modo como o Senhor faz. Isso é adoração. E isso nos faz semelhantes a Deus, isso nos faz mais santos. Nós já falamos da obediência aos mandamentos.
Deuteronômio 30, o versículo que eu quero frisar em Deuteronômio 30, é o convite de Deus. Deuteronômio 30 é um capítulo sobre convite de Deus. Deus nos convidando para obedecermos os mandamentos. E no versículo 15, vamos ler do 15 ao 20. Vou pedir para os irmãos lerem aí, cada um um versículo, cada um 2 versículos. Quem começa? Renata, achou aí? Lê para nós o 15 e 16, Renata. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é tão humilde nesse texto. Né? Deus, a gente vê o nosso Deus falando assim, olha, eu estou te propondo, eu estou te mostrando 2 caminhos. Né? Escolhe o caminho da vida, da bênção. Deus chega a dizer assim, eu estou tomando os céus e a terra por testemunha do que eu estou fazendo. Porque eu estou dando a você, falando de Israel, mas vale para nós, estou dando a você a liberdade para escolher o caminho que você quer da sua vida. Não diga nunca que eu não te dei uma opção. Eu estou te dando uma opção de felicidade, de prosperidade, de saúde, de sucesso, de bem-aventurança, de vida boa. Escolhe esse caminho, não escolhe o caminho errado, não. E ele coloca, o nosso Deus coloca muito claro o seguinte, o caminho da vida é ele obedecer. Se você não obedecer, as coisas vão bem. É aquilo que os rabinos falam. Os rabinos judeus falam assim, que tudo está nas mãos de Deus, Deus controla tudo, menos o temor a Deus. Deus não pode controlar o nosso temor. Eu que escolho temer a Deus. Deus não entra nisso. É o livre-arbítrio absoluto. E essa liberdade ela é assustadora. Ela é assustadora. Deus nos dá uma liberdade absoluta. E isso é muito forte, porque é assim na vida. Você já notou, de vez em quando, não sei se acontece com vocês, acontece comigo. De vez em quando eu levanto assim de manhã, o que eu vou fazer hoje? Se você tem trabalho, eu vou para o trabalho, né? Mas se não tem sábado, domingo, feriado, férias, levanto, o que eu vou fazer hoje? As irmãs, né? Que são donas de casa, não tem muita opção não, né? Aquela roupa lá para lavar, não sei o que. Não tem muita opção não. Mas alguns têm essa opção, os homens, né, irmãos? Os jovens, né? O que eu vou fazer hoje? Não dá uma coisa assim, puxa vida, eu posso escolher o que eu vou fazer hoje? Meu Deus, posso fazer isso. Eu me assusto de vez em quando, não assusto vocês, não? Natan, se não assusta não, você não, de vez em quando? O que eu vou fazer hoje? Aí você fala assim,
Eu quero escolher o melhor, né? O mais gostoso, o mais emocionante, o que vai mais dar significado na minha vida, o que vai mais preencher meu dia. Aí você fala, eu não sei. E se eu escolher mal, chega no fim do dia e eu vejo que o que eu escolhi é pior do que eu podia ter escolhido antes. Essa liberdade que nós temos, ela é assustadora. É o que está acontecendo aí. Você está livre. E essa questão do pecado é uma coisa muito curiosa, né? Que a Bíblia fala. Porque a punição não vem imediatamente depois do pecado, então os homens se inclinam continuamente para o mal. Né? A pessoa peca, né? Olha para um lado, acontece nada, olha para o outro, acontece nada. Vou continuar. Não aconteceu nada. É assim. Deus deu essa liberdade. Jesus falou para todo mundo lá no fim de Apocalipse: você quer ser santo? Seja mesmo. Santifique-se mais ainda. Mas você quer ser sujo, imundo? Então seja mais imundo também. Quer dizer, a escolha é absoluta. Nós escolhemos. Isso é fantástico. É fantástico porque isso cria, né, um mérito em nós quando a gente escolhe o certo. Aí a Bíblia terminou o versículo 20 falando assim: porque disso depende a tua vida. A escolha que você faz, que nós fazemos, depende da escolha certa, inclusive, ele está falando da escolha certa. Escolher obedecer a Deus, a escolha da obediência, depende da nossa vida e a nossa longevidade. Em quantos anos eu vou viver? E se eu vou viver bem ou mal? Depende de eu obedecer. E eu estou gastando muito tempo nisso, mas a obediência aos mandamentos é fantástico, porque a obediência aos mandamentos é central naquilo ali, né? Quer dizer, eu escolho obedecer o mandamento. Está aqui o mandamento, eu poderia escolher não obedecer. Não vou obedecer. Ponto. Vou fazer pecado, é mais gostoso. Ponto. E vai conseguir. A pessoa vai conseguir transitar pelo caminho do pecado. Tem as consequências, mas elas demoram um pouco. Demoram um pouco. Se for crente, ainda bem que logo vem a chibatada, né? Graças a Deus, né? Vocês já observaram que a gente peca, logo vem um chicote, né? Isso é bom demais, né? Bom demais. Ainda bem que é assim. Tem um irmão que dizia assim: olha, se a pessoa está pecando e nada está acontecendo, é porque ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Aí peca, nada acontece, peca, nada acontece, peca, nada acontece, vai para o inferno. Isso vai para o inferno. Porque aquele que é destinado ao céu peca um pouquinho, vem chicote. Opa, corrigir a vida aí, porque está errado. Isso é amor de Deus, né? Agora, vamos pegar um lado mais positivo aí. Quando a gente escolhe o caminho da obediência, fazer o que é certo, né? Obedecer a Deus, evitar o pecado, fazer o que é certo, a nossa vida fica muito boa. A nossa vida fica muito boa. Aqui a gente pode começar a viver o céu na terra já. É possível. A Bíblia fala, né, que Deus fala assim: eu vou te fazer comer o melhor desta terra. Você vai andar nas alturas. Se a gente buscar a bênção de Abraão lá, você vai possuir a cidade dos seus inimigos. Seus inimigos vão pagar aluguel para você. Quer dizer, o inimigo pagar aluguel para você e humilhação do inimigo. Ele é seu inimigo, não gosta de você, tem inveja, queria te dar uma banhada pelas costas, mas não consegue, porque ele te fez forte e ele mora no que é seu e paga aluguel para você. Trabalha para você. Deus, ele ama muito a pessoa que escolhe obedecer o mandamento, porque ele sabe que a pessoa poderia não escolher, ele vê alguns não escolhendo. Aí ele vê a pessoa escolher, ele dá um valor incrível, porque aquela pessoa, ela escolheu livremente me obedecer. Poderia ter feito outras coisas na vida que, num primeiro momento, é até mais gostoso, né, como eu falei. Não só gostoso no sentido de prazer físico, mas enriquece até. Tem caminhos tortuosos que enriquecem mais rápido.
Tem várias pessoas, de vez em quando parece que tem uma leva, tem várias pessoas que têm chegado para mim ultimamente e falam assim, mas por que, como é que você me explica? O cara lá é safado, vagabundo, sem vergonha, não está nem aí para Deus, e está tudo dando certo para ele. Como é que você me explica isso? Meu Deus. Porque a pessoa se confunde. Né? Como é que faz? Ele escolhe tudo errado e vive bem, dá certo. Quem foi que essa semana me falou, irmão? Ah, o Mojean. O Mojean foi o que me falou. Mas tem mais pessoas falando isso, Mojean. Tem mais pessoas falando isso assim. Como pode? Quer dizer, além de ser gostoso, dá lucro, né? Fazer errado, né? Faz ficar rico, quer dizer, é gostoso, gera dinheiro, quer dizer, muita gente vai seguir esse caminho. Aí nós escolhemos o caminho que nem é tão gostoso a princípio, se tem que depois as coisas de Deus ficam deliciosas, né? As coisas de Deus depois ficam deliciosas. E nem enriquece, vamos dizer assim, nem dá lucro, né, tão rápido, e a gente escolhe, Deus tem que virar os olhos para você. Deus tem que pôr os olhos em você. Tem que pôr. E vai recompensar. Está lá em Malaquias, né? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. Poupá-los-ei como um pai poupa seu filho que o serve, e vereis a diferença entre o justo, né, e o injusto, entre o santo e o perverso, o que me serve e o que não me serve. E Deus faz diferença. Faz diferença. E a gente tem que também entender aquela questão do tempo, né? O tempo passa. O tempo passa. Eu já tenho algum tempinho de vida, já 54 anos, já é um razoável. Então, eu fico me lembrando, quando eu era jovem, né, adolescente, eu tinha uns colegas, quando eu jogava basquete aqui do lado do tênis clube, tinha um time de basquete que fazia parte lá, então a gente se envolvia bastante. Tinha os rapazes, os meninos lá que eram os bambambãs, né? E tal, bebia. Naquele tempo já tinha droga. Já fumava maconha, já cheirava no perfume, muitas coisinhas lá que eles. E saía de carro, fazia bagunça, e ficava com as meninas, e ficava contando vantagem disso tudo. E sabe o que era curioso? Esse cara jogava basquete bem isso. Meu Deus. Coisa. Como é que pode? Era para ser um pé rapado, um perna de pau, mas não, o cara joga bem, tem uma resistência. Fez uma bagunça a noite passada e chega lá no jogo de domingo e joga bem, faz cesta, fica bom, o cestinho do time, todo mundo bate palma para ele. Como é que pode? Assusta a gente, né? Eu concordo, assusta a gente, faz errado e dá certo. Como é que pode? Mas deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Hoje, eu conheço alguns, né? Casamento acabado, doente, vive com remédio, antidepressivo, porque a vida é horrível para ele. É só deixar o tempo passar. Só deixar o tempo passar. Deus faz diferença. Ele não faz diferença às vezes na hora, mas Deus faz no tempo. Aí você está bem, depois de alguns anos, você está bem, joia, está forte, está firme, animado, está animado. É a diferença que Deus está fazendo entre os que servem e os que não servem. E os outros operadores ali de santificação, né? A gente já falou da cruz, do Espírito Santo e da profecia, profetizar ao Espírito, profetizar o bem. Nós temos que guardar a nossa boca contra os nossos filhos, contra nós mesmos, contra a igreja. A gente não deve falar a palavra negativa, mesmo diante de uma situação difícil. A gente nunca fala, não vai dar certo. Não é assim que se fala. A Bíblia não nos proíbe de questionar. A Bíblia nos proíbe de murmurar e blasfemar. É diferente. Nós podemos, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Nós podemos fazer isso, não é pecado. Vários homens de Deus fizeram isso. Senhor, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. Nós podemos falar, Deus está ruim, está muito ruim.
Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. E a Bíblia não imputa isso como pecado a ele. Quer dizer, a vida estava tão ruim para ele que ele falou assim: eu preferia não ter nascido, Senhor. Preferia não ter nascido. De tão ruim que está a vida. E o livro de Jó, a gente vê que em nenhum momento, nem no livro de Jó, nem no outro livro da Bíblia, mostra Jó sendo qualificado como pecador. De vez em quando lá os amigos dele falam que ele estava como louco, né, falando loucuras e tal, mas não como pecado. A gente não vê Jó blasfemando de Deus hora nenhuma. O Senhor não presta, o Senhor é mau, o Senhor falhou comigo, o Senhor é infiel comigo. Você não verdade, o Senhor já falou isso hora nenhuma. Você não vê Jó murmurando, né? O que é murmurar? Murmurar é o que o pessoal de Israel fez quando saiu do Egito lá. Ah, Deus nos tirou do Egito para nos matar no deserto. A comidinha estava muito boa lá tinha cebola, alho, aqui é só esse maná todo dia, aqui, coisa, não tem carne, só esse maná todo dia. Café da manhã maná, almoço maná, janta maná, todo dia. Lá tinha cebola, alho, variava pelo menos um pouquinho. É murmuração. Então a gente não pode murmurar nem blasfemar, mas pode questionar, pode até lamentar. Ah, Senhor, como que eu estou triste esses tempos, eu queria estar vivendo uma outra vida agora, eu não queria estar vivendo essa vida assim. Isso é lamentação, isso não é murmuração. Murmuração é muito interessante, que às vezes a diferença entre o certo e o errado é uma linha fininha, né? A gente está aqui e está certo, e faz isso, está errado. Lamentar e murmurar é isso. Lamentação está aqui, está certinho, não tem problema nenhum. Questionar não tem problema nenhum. Você faz assim e não murmuração. Então é um ajuste fino. Mas nós somos capazes de fazer isso, porque nós somos imagens e semelhantes de Deus. A gente é capaz de fazer ajuste fino em tudo. Nós temos uma capacidade divina de ajustar as coisas no exato da coisa. Então, na hora que a gente está falando com Deus, orando, falando da vida, a gente tem que vigiar as palavras. E se a gente quiser fazer perfeito, no meio daquele questionamento, daquela lamentação, dá uma palavra de Deus em cima daquilo. Mas eu sei que o Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, que o já falou. Está ruim demais, mas eu sei que o Redentor vive e se levantará sobre a terra. E como é bom a gente fazer isso, irmão. É bom demais. Você dá uma palavra de fé no meio da tristeza, da amargura, da dor, você dá uma palavra de fé no meio assim. Nossa Deus, que coisa. Que poder, hein? Nós temos que fazer isso. O estudo da palavra de Deus, a gente já falou isso tanto, não falo isso o tempo todo. A operação da comunhão com os irmãos, isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Isso aqui também nos santifica. Isso que faz a gente ficar mais santo. Então, esses 7 aspectos, que eu estou chamando de operadores, se a gente se considera morto para o pecado todo dia, vivo para Deus, se a gente profetiza o Espírito, profetiza a palavra de Deus, se a gente estuda a Bíblia, obedece os mandamentos, trabalha e guerreia, adora e tem comunhão com os irmãos, estas coisas nos fazem ficar santos. A hora que você vê, você está santo, ué, estou santo, ué, estou. É bacana isso. A gente tem que se ajudar, sabe, irmão? A gente tem que se ajudar. A gente precisa muito se ajudar. Nesse sentido, a autoajuda é importante. A gente precisa aprender a nos ajudar. Por exemplo, eu estou com um problema. O que eu faço? Eu venho na igreja, vou ter comunhão com os irmãos. Eu estou me ajudando. Sozinho eu não vou conseguir, mas junto, eu já saio daqui mais fortalecido. E assim vai. A gente está, né, na angústia. Deixa eu dar uma palavra de Deus. Você lembra no versículo? Eu tenho que falar emocionado? Não. Igreja pentecostal, né, ou pentecostal como a nossa, ela tem que tomar cuidado com o problema de emoção. Né? A igreja que é aberta aos dons do Espírito Santo, ela tem que tomar cuidado com a emoção. Assembleia de Deus, todas as igrejas pentecostais, que são na nossa terra, que a gente tem que tomar cuidado para não ficar viciado em emoção. Porque tem muitos cultos emocionantes, muitos momentos emocionantes, a gente pode ficar, né, viciado em emoção. A Deus só está operando se eu ficar emocionado.
Errou. Só tem valor eu falar a palavra de Deus se eu falar emocionado. Errou. A tristeza já é emoção, né? Mas assim, a pessoa, ela fala assim: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu quero falar emocionado, não quero. É gostoso ficar emocionado. É uma delícia ficar emocionado. Mas e se eu não falar emocionado? Meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Fala também, né? O importante é o que sai da nossa boca. E isso acontece na nossa vida. Nós temos que muitas vezes falar uma palavra totalmente contra as nossas emoções. É igual perdoar pessoas, né? Nós muitas vezes temos que perdoar pessoas contra as nossas emoções. A nossa emoção quer ver trucidade, moído, uma patrola passando em cima dele, assim, e voltando de ré, passando da vida. Isso é a nossa emoção quer. Mas aí, por uma série de circunstâncias, nós temos que falar, Senhor, eu perdoo. Contra as emoções, Senhor, eu estou orando pela vida. Pai, eu oro, Senhor, para que ele se converta, seja salvo e seja feliz. Já pensou? As pessoas gritando, não, que isso? Ora para que Deus dessa fogo do céu e consuma. É isso que a emoção fala. Aí a gente fala, não, Senhor, eu estou com uma raiva desse cara. Se eu aparecesse na minha frente, é perigoso. Mas eu oro para que ele seja salvo, se converta e em Cristo seja feliz, porque esse é o único caminho para ele. Assim como o Senhor me perdoou, eu quero ver ele perdoado também. Assim como o Evangelho me alcançou, eu quero ver o Evangelho alcançando ele. Isso é a razão dominando a gente. E nós precisamos disso. Nós precisamos que a razão nos domine. Nós temos que nos ajudar. Como que a gente se ajuda? Por exemplo, a gente vem e estuda a Bíblia, né? Vai se enchendo a Bíblia, né? É um depósito, né? O dia que tiver a coisa feia, esse depósito funciona. Você tem onde lançar a mão. Você lembra? A educação é a arma mais poderosa que existe para mudar uma pessoa. A gente só muda se for ensinado a mudar. Eu não mudo se eu não for ensinado. Pode observar na sua vida, você só muda se for ensinado a mudar. A gente tem que ir acumulando ensinamento, mesmo que naquele momento não estou precisando dele, não. Por exemplo, pode ser que agora ninguém aqui está com problema com ninguém, não tem nenhum desafeto, ninguém que você quer uma patrola passando por cima, pode ser. Mas é importante você saber que a gente vai ter que um dia talvez orar para uma pessoa que a gente... A palavra odeia, não sei se é a palavra boa. É, por aí. Uma pessoa que a gente não tem nenhum, a gente não... Nenhuma afinidade. Pior que isso. Então, para quase odeia mesmo. É, bem pertinho. Então a gente tem que ir armazenando esse ensinamento, porque o dia que a gente precisar, tem depósito. Está guardado, tem conteúdo. Está lá, material de construção está lá, é só buscar e fazer. Não, Valfre, eu vejo que o Espírito Santo é um construtor. Mas ele precisa de material de construção. Você contrata o consultor, vai fazer para mim aqui, tá puxado aqui, esse quarto aqui novo, tá um banheiro ali. Cadê o areia, cimento, tijolo, o piso? Cadê? O metal, a torneira? Não tem lá então. Fazer o quê? Estou aqui, mas não tem material aí. Não tem como executar o serviço. Eu vejo que estudar a Bíblia é a mesma coisa que você guarda. Um depósito que você tem, você vai pôr lá o piso, cimento, você fala, não sei para que eu vou servir esse piso aqui. Um dia vai servir esse piso aqui. E o piso da melhor qualidade, né? A palavra de Deus é material de construção da melhor qualidade. Porcelanato, ó. Metal Deca. O que mais? Válvula Hidra. Brastemp. Ainda é, né? Tubulações TIG. Está tudo guardadinho lá. Cimento tudo igual, né? Ou não, tem melhor também. Cimento da melhor qualidade. Cauê. A prensa. Está lá guardadinho. Você fala, mas eu não sei, agora eu não estou querendo fazer puxadinho nenhum. Não estou querendo fazer uma casa nova. Não estou querendo fazer nada. Mas hoje não, né, irmão? Hoje não. Mas a hora que você quiser, está lá. Davi fez isso, né? Davi guardou todo o material de construção do templo. Tudo. Salomão só teve que construir.
Davi, a vida dele inteira, ele passou guardando o material. Ele guardou todo o material. Salomão só lançou a mão e fez o tempo. Então, são essas coisas. Vamos finalizar agora com uma coisa, com relação. Pode explicar, o Natan? Pode ir lá para frente? Pode ir passando tudo aí. Pode ir passando tudo. Esses 7 operadores da santificação, eles podem ser resumidos num só. Pode passar. Pode passar. Pode clicar. Esse. Então, volta um pouquinho, só deixa o primeiro. Então, todos esses operadores, esses 7, eles podem ser resumidos num só. Identificação com Jesus. O que é ser santo? É ser identificado com Jesus. Quem que é o santo? Jesus Cristo. Então, o homem santo, né, a mulher, a santidade, o padrão de santidade de nós, homens e mulheres, é Jesus. Se a gente for como Jesus é, nós somos santos. É isso. Então, quando a gente se identifica com Jesus, a gente se torna santo. Então, aqueles 7 operadores de santificação nada mais são do que meios da gente ficar igual a Jesus. Então, vamos ver isso. Pode explicar. Quando a gente está obedecendo a Deus, a gente está se unindo a Jesus. Eu coloquei uma coisa ali que eu queria chamar a atenção. Toda vez que você obedece a alguém, não importa quem seja, Deus, uma pessoa, seu patrão, seu professor, seu pai, qualquer pessoa, uma autoridade, qualquer pessoa que você obedece, naquele momento que você está obedecendo ele, aquela autoridade, você está se identificando, você, o comandante, está se identificando com ela, você passa a ter a mesma vida dela. Se ela é uma autoridade, você passa a ter a mesma autoridade dela. Você entra, quando a gente obedece, a gente entra da competência daquela pessoa. A irmã enfermeira, né? Tem alguém sobre você lá? Não, tem. Essa pessoa, de vez em quando, dá alguma ordem. E a irmã obedece. Quando a irmã está obedecendo ela, a irmã tem a mesma competência dela. O que ela é, a irmã é. Naquele momento. A obediência nos faz ser igual a quem a gente está obedecendo. A obediência nos identifica imediatamente com o comandante. Se a gente está obedecendo alguém, por isso que tem que estar muito cuidado com quem obedece. Se o cara obedece, se ele é um menino que obedece o chefe do tráfico, ele se torna um traficante igual o chefe. Ele tem o mesmo demônio, vamos dizer assim, atuando. Ele se torna igual. Ele é tão bandido quanto aquele que obedece. Então, a obediência ela nos identifica imediatamente. A obediência é o primeiro caminho para a identificação. Se você acha alguém bacana, de qualquer sentido, se você quer ser igual a alguém, obedeça. Você já viu o pessoal da Universal, os pastores da Universal? Falam igualzinho, assim? Igualzinho. Igualzinho. Pensa igual, igualzinho. Veste igual. Até o tom de voz está ficando igual. Uma Macedo está pregando? Acho que não é Macedo, não. Não sei se é. O R.R. Soares também, o pessoal imita, não foi. O Valdemiro também, o pessoal, os pastores estão imitando. Isso é um princípio, isso não é safadeza, não, é um princípio. A gente, quando obedece, vai ficando igual. Vai ficando igual. Chega um momento que você não distingue mais quem um quem outro. E tão igual que obedece. Você passa a participar da vida daquele a quem você obedece. Então, quando a gente obedece uma ordem de Jesus, Jesus fala, lembra dos presos quando estivesse preso com ele. Visite os doentes. Aí você vai visitar um doente, naquele momento você está igualzinho a Jesus. Você está identificado com ele. Você é Jesus naquele momento. Você está obedecendo a Jesus. Pode clicar, Natan. O estudo, o trabalho e a guerra são esforços para a apropriação do Logos universal. Isso é muito interessante. O que é o Logos universal? Parece que está falando de filosofia. Um pouco é. Logos é um conceito da filosofia grega, a princípio, que significa a alma do mundo. Logos é um conceito que surgiu dentro dos filósofos gregos, porque os filósofos gregos, né, começaram a olhar para o mundo e falar assim, mas o mundo é muito perfeito. As coisas são muito bem feitas, as coisas funcionam muito certinho. O sol nasce, se põe, nasce, se põe.
ciclo das plantações, o organismo humano, a natureza, o céu, é tudo muito perfeito. Alguma coisa tem que dar força para isso existir. Essa coisa é chamada de Logos. O Logos é essa alma do mundo, essa força vital que faz o mundo existir na sua perfeição. Aí João, o apóstolo João, no seu evangelho, falou que o Logos é Jesus Cristo. Quando começa o evangelho de João, começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que mais que fala lá? João capítulo 1, versículo 1. Por que João fala isso? Né? Por que João fala isso? João conhecia a filosofia grega. Ele está usando um termo da filosofia grega. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. No grego, a palavra verbo está logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos é Deus. A palavra que está usando no grego é a palavra Logos, a palavra dos filósofos. Então João falou assim: sabe, gregos, essa alma do mundo que vocês entenderam que existe, essa força que faz o mundo existir, ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Logos. Isso que vocês perceberam e amaram e até adoraram, veio e se tornou homem, em carne e osso, Jesus Cristo. Ele é o Logos. Então, quando a gente está estudando, por que estudar santifica? Estudar, esforçar-se, trabalhar, santifica. Porque quando você vai trabalhar, vai estudar um trabalho, você está procurando aprender a coisa certa, o jeito certo das coisas. Você tem que usar muita cabeça, tem que se esforçar muito para aprender o jeito certo. O jeito certo é o jeito de Deus. O jeito de Deus é o Logos, é Jesus. Então, isso nos identifica com Jesus. Curiosamente, o estudo por si só santifica. O trabalho, né, como a gente já falou, santifica. Porque para trabalhar, né, eu vou usar de novo o exemplo da irmã como enfermeira. Tem o jeito certo e o jeito errado de fazer tudo. Tem o jeito certo e o jeito errado da injeção. De achar uma veia no braço para espetar. Tem o jeito certo e tem o jeito errado. Tudo na vida tem o jeito certo e tem o jeito errado. Tem o jeito que funciona e tem o jeito que não funciona. Quando a gente trabalha, né, a gente tem que aprender o jeito certo. Né? Imagina, tem um jeito certo de conduzir um processo, tem um jeito errado. E a gente estuda e trabalha e se esforça para fazer do jeito certo. Toda vez que a gente faz esse esforço, na verdade nós estamos sendo como Jesus é. Nós estamos nos identificando com ele. Por incrível que pareça, quando a irmã aprende o jeito certo, a irmã deve saber. Achar ver é complicado. Tem umas pessoas que não sabem, não. Umas enfermeiras que não sabem, não. Deve ser as mais novas, né? Não sei se é difícil, no braço é mais difícil. De vez em quando pica e não acha. A irmã enfermeira também, né? Mas deve ter um macete, né, irmã? Tem uns macetes, porque tem uns enfermeiros que achar dele. Tem uns que dão uns tapinhos assim, né? Tem um jeito, deve ser uma técnica aí para achar, deve ser. É, né? Então, a hora que a gente aprende e se esforça, por incrível que pareça, nós estamos nos tornando um pouquinho mais semelhantes a Jesus. Forte isso, vamos para frente. Vamos para frente. Clica aí. A adoração é uma união íntima com Deus, com Jesus. Pode clicar, Natália. O Espírito Santo é o gerador lá de propósito feminino. O Espírito Santo é a geradora de Cristo em nós. A cruz nos identifica historicamente com Cristo. E pronto. Nós já falamos disso, mas eu vou terminar com... Bom, isso aí é o seguinte. Pode clicar comigo, Natália. Pode voltar. Isso funciona de movimento de santificação.
A santificação ela tem um movimento. É o movimento de descer e subir, descer e subir, descer e subir. Eu vou contar uma historinha sobre essa questão de lugares baixos, né? O movimento da santificação, transitar entre os lugares baixos e os lugares altos. Existiu, teve uns irmãos que eram missionários, né? Em determinado país, não me lembro o país que era, mas era um grupo de missionários que estavam atuando num país, e eles moravam numa casa, todos juntos. E um dia, na verdade eram irmãs missionárias, uma delas, ela levantou muito mal, missionária, né? Ser humano, né? Levantou triste, assim, desanimada, e o chefe da missão percebeu isso e falou com ela assim: irmã, o sangue de Jesus não perdeu o seu poder ainda. Aquilo mexeu com a irmã, ela foi para o quarto. E ela teve uma experiência com Deus, ela relatou isso no livro, né? E ela então fechou a porta do quarto e quebrantou o coração. Ela se humilhou. Ela disse que ajoelhou, pôs o rosto em terra e começou a se humilhar a si mesma diante de Deus, né? Como a gente sabe fazer, Senhor, sou tão pequena diante do Senhor. Eu estou desanimada, estou fraca. Eu não estou dando conta. Começou a se humilhar a si mesma. E ela disse que nesse dia ela teve um dos maiores enchimentos do poder do Espírito Santo que ela já teve na vida. Que ela terminou ali cheia da unção e da força de Deus. Então ela explicou o seguinte, que ela entendeu que o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é a água na Bíblia. Realmente a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Inclusive o sentido de encheios do Espírito é a ideia de água. E ela falou o seguinte, que ela entendeu que a água, quando você derrama água numa área, para onde que a água vai encher? Para onde que a água caminha? Para os lugares baixos. E quanto mais baixo e mais vazio, mais ela enche. Então tem uma coisa curiosa aí que parece uma coisa contra a outra. Quanto mais baixo e mais vazio a gente está, maior o enchimento do Espírito Santo. Se esvaziar, se humilhar, se ficar pequeno, baixo. Por que Deus falou com Jeremias? Desce e vai à casa do oleiro. Não é Jeremias 18, né? Jeremias vem cá, desce e vai à casa do oleiro. Nós temos que, de vez em quando, nós temos que descermos. É a auto-humilhação. Nós temos que nos humilhar de vez em quando. O que é se humilhar de vez em quando? É reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, eventualmente confessar pecados, eventualmente falar com Deus que a gente está desanimado, abrir o coração, Senhor, eu estou desanimado, estou desanimada. Abrir o coração na realidade da nossa pequenez. Se abrir, Senhor, eu estou aberto a Ti. Que a gente é levantado para os lugares altos. Então, o movimento é o seguinte, você se humilha e Deus te levanta. Você se humilha e Deus te levanta. Você se esvazia e Deus te enche. Você se esvazia e Deus te enche. Que é o que está lá em Filipenses, né? 2, 5 a 11. Que é um texto tremendo, né? Filipenses 2, 5 a 11. Vamos ler? Vou pedir aqui para o nosso ano começar. Nós vamos ler 2 versículos, 5 e 6. Filipenses está ali antes de Hebreus, um pouco, antes de Timóteo, depois de 2 Coríntios. Depois da festa. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que, embora Deus, não exigiu nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como os homens. Isso. E o 7. Agora o 8. É o 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. 8. E, achando na forma de homem,
Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Posso ler o nome dela? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses versículos mostram dois movimentos. Até hoje, a gente vê o movimento De Jesus. Né? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tomou por turbação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, aí a palavra-chave é a si mesmo se humilhou. Depois, o que mais fala? Antes a si mesmo se humilhou. Daí, até na versão fala, esvaziou-se de si mesmo, né? Esvaziou-se, a mesma ideia, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Até aí é Jesus. A atitude dele. Ele podia dizer, eu sou filho de Deus, eu sou Deus, eu vou ficar no meu pedestal aqui, pronto, não. Ele não, mesmo sendo em forma de Deus, mesmo sendo filho de Deus, ele não se considerou igual a Deus, assumiu-se como homem. Isso é extremamente importante. De vez em quando a gente fala assim, não faz igual a Jesus. Ah, mas Jesus era Jesus, né? Eu não dou conta. Jesus era Deus, né? Ele conseguia fazer isso porque ele era Deus. Não. Tudo que Jesus fez como homem. Tudo que Jesus fez como homem. Ele não fez nada como Deus. Tudo que ele fez como homem. Tanto é que na Bíblia fala-se que Jesus era filho do homem, muitas vezes mais que filho de Deus. Você vê, ele mesmo falava filho do homem, eu sou filho do homem. O que significa filho do homem? Eu sou homem. Me vejam como homem. Mas essa é importantíssimo. Por isso que lá João fala, né, que a gente reconhece o espírito anticristo, o espírito do diabo, porque ele não confessa que Jesus Cristo veio como homem, como carne. Ele não consegue fazer isso, porque ser derrotado por Deus não seria nada demais. Né? O diabo fala, mas também Deus, né? Deus me derrotou, né? Eu sou o bom, né? Eu sou o cara, né? Mas ele reconhecer que foi derrotado por um homem. Jesus derrotou o diabo como homem, não como Deus. Para que nós possamos saber que nós também temos a mesma capacidade. E aí Jesus ensina a gente. Ele se humilhou. Então é uma escadinha que está descendo. Ele era Deus, mas ele se considerou homem. Como homem, ele se considerou servo. Porque o homem podia ser senhor, né? Não, mas eu sou servo. Então ele desceu mais um degrau. Como servo, ele obedeceu até a morte. Desceu mais um degrau. E a pior morte que existia na época, que é a morte de crucificação. É a mais humilhante de todas as mortes. O Império Romano, ele usava a crucificação para os seus piores inimigos, para as pessoas mais odiosas. Era proibido crucificar um romano. Um homem que tinha cidadania romana não podia ser crucificado. Ele podia ser o maior bandido, morria degolado, de outra forma. Crucificado não. Porque os romanos falavam, nós não podemos humilhar um romano a tal ponto da crucificação. É a máxima humilhação. A morte mais humilhante que o Império Romano concedeu foi a morte por crucificação. A pessoa era crucificada nua. O pessoal às vezes faz os quadros de Jesus com um paninho na frente, aquilo é só para não ficar parecendo pornografia, né? Porque a verdade é que ele foi crucificado nu. Outra coisa, ele não era crucificado muito alto, não.
as crucificações eram cruzes baixas, mais ou menos da nossa altura, um pouco mais elevada, para que as pessoas pudessem ficar muito perto dele e ele muito perto das pessoas, para ser mais humilhante. Além de ser lenta e dolorosa, aquela coisa toda, zombaria o tempo todo. Então, ele foi mesmo até a morte, quer dizer, o mais baixo ele foi. Aí o versículo 9 começa o ato de Deus, né? Como é que o versículo 9 começa como? Minha Bíblia está assim: pelo que também Deus o elevou. Percebe? Começa o versículo 5 como? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Quer dizer, isso depende de você. A humilhação depende de você. A exaltação depende de Deus. Se você se humilhar, Deus te exalta. Mas se você se exaltar, Deus te humilha. A Bíblia fala isso, né? Isso é bíblico. A pessoa que se humilha, Deus o levanta. A pessoa que se exalta, Deus o humilha. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então você percebe Deus pegando Jesus lá no fundo? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e para toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois ele ensina. Do lado dele. Do meu lado. Acabou. Jesus, ele é o Senhor. Então, esse movimento, né? Aquela dialética que eu estou falando lá, dialética é um conceito de filosofia. Dialética significa você fazer síntese de opostos. Coisas que são uma contra a outra e você junta as duas e faz uma coisa só, combinando as duas. Isso se chama dialética. Dialética é você pegar duas coisas que são opostas e juntar as duas e fazer das duas uma coisa só que dá certo. Isso é dialética. E a Bíblia está cheia de dialética. A gente, para viver, não tem que morrer? O paradoxo não é a mesma coisa, não. O paradoxo é uma contradição. Uma coisa que se contradiz. Ela pode estar errada. Normalmente, o paradoxo ele é usado para coisas que se contradizem num primeiro momento, mas se você examinar bem, mais profundamente, você vê que elas não se contradizem. Normalmente é usado nesse sentido. É uma contradição que pode ser depois explicada e vista que, na verdade, aparentemente uma contradição. A dialética vai na mesma linha. Só que o paradoxo são coisas que... Você fala, por exemplo, morrer para viver. Parece que tem uma contradição ali, né? Mas peraí, para mim viver eu tenho que morrer, para mim ganhar eu tenho que perder, para me subir eu tenho que descer, para me receber eu tenho que dar. Então isso, na verdade, pode ser entendido como um paradoxo. Pode ser entendido como um paradoxo. Mas a dialética avança. Né? O paradoxo é só a percepção da contradição. A dialética vai mais. Ela pega o paradoxo e trabalha em cima dele e mostra que aquilo funciona. Essa é a ideia. Então, a Bíblia é cheia disso. E isso confunde muito a cabeça das pessoas. Muito. Muito. Tem muita gente que não acredita na Bíblia porque fala que ela é muito contraditória. A pessoa não percebe essas dialéticas. Para mim, viver para Deus, eu tenho que morrer para o pecado. Para mim ganhar, para mim receber de Deus, eu tenho que dar para Deus. Para mim ganhar algumas coisas, eu tenho que perder outras. Eu tenho que saber o que eu vou perder e o que eu vou ganhar. A sabedoria está em ajustar isso. Né? Mas isso é o que faz a vida transcorrer. A santificação depende disso. Nós nos tornamos santos, depende da gente entender isso. É igual aquela história do macaco, né? Eu já falei para os macacos que queria comer uma banana, ela estava dentro de uma garrafa. Tinha a boquinha da garrafa lá, ele enfiou a mãozinha dele lá e pegou a banana. Ele pegou a banana, agora eu não largo, não, minha acabou. Só que com a mão fechada segurando a banana, ele não conseguia. Então ele era dono da banana, mas não conseguia comer ela, né? E segundo a lenda, ele morreu de fome, segurando a banana.
garrafinha. Que dó. Que dó. Eu acho que a garrafa era muito dura. Deve ser. Ou era de plástico. Inquebrável. O macaquinho não sabia, ou melhor, não sei se não sabia, se não quis aprender. Se o macaquinho fosse um pouquinho mais inteligente, ele pegava a garrafinha, virava. Um dia a banana caía, pegava a banana e comia banana. E muitas vezes a gente é assim, o ser humano é assim. Ele não entende que, porque olha que ele não deve ter pensado em virar a garrafinha, porque eu vou perder a banana. Eu tenho que pôr a mão na banana e segurar. É só assim que eu sou dono dela. Mas ele não entendeu que às vezes na vida, de vez em quando, tem que parecer que você está perdendo. Ou você tem que aceitar uma perda. Abrir mão. É exatamente isso. Para você ganhar depois. A vida é muito assim. E não é burrice, não. As pessoas, que isso? Você, que isso? Tá? Você está sendo inteligente. Sabe? Eu estou abrindo mão agora. Eu estou perdendo agora. Mas eu vou ganhar depois. A vida é cheia disso, isso é santificação também. Isso me santifica também, é sabedoria. Amém. Então a gente terminou. Estamos participando, nós vamos ficar mais livres agora para participar. Já no questionamento que veio da Bíblia, até que eu preciso comprar um ano. Depois do final. Foi bênção lá, mas como o Peter parou no mar.